Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora eu fiz direitinho. Começar rezando e pedindo perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que roguei por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Olá, filhos do Carisma, Padre Pio. Nós vamos agora nessa terceira parte agora do pecado na comunidade Padre Pio, né? E então é algo que venho falar e trazer para vocês que não é novidade nenhuma, mas que nós devemos, através dessas formações, desses vídeos, ou seja, estarmos nos vigiando, né? Então, vamos abrir a Bíblia lá em Tiago, capítulo 3, e todo mundo conhece o pecados da língua, né? Pode dar pausa aí e procurar na sua Bíblia, na Ave Maria 1540. Vamos lá, diz assim: meus irmãos, não haja muitos entre vós a se arvorar em mestres. Sabeis, seremos julgados mais severamente. Entre nós seremos julgados mais severamente. Porque todos nós caímos em muitos pontos. Ponto. Todos nós caímos em muitos pontos. Às vezes a gente fala, o irmão caiu. Eu caí o quê? Na droga, no álcool? Não. Todos nós caímos em muitos pontos, em muitas coisas, né? E uma delas, e muito grave, é o pecado da língua. Se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Quando pomos o freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, governamos também todo o corpo dele, todo o corpo do cavalo. Vede também os navios são enormes, né? Por grandes que sejam, embora agitados por ventos impetuosos, são governados com um pequeno leme à vontade do piloto. Assim também é a língua, a nossa língua. É um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. Considerai como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Uma pequena chaminha, vamos dizer de um palito de fósforo, pode incendiar e fazer um estrago tremendo dentro de uma floresta. Também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo, é verdade. E sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso de nossa vida. Todas as espécies de feras selvagens, de aves, de répteis, de peixes do mar se domam e têm sido domadas pela espécie humana. A língua, porém, nenhum homem pode domar. Nenhum homem pode domar. É um mal irrequieto, cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor
nosso pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que seja assim. Porventura lança uma fonte por uma mesma bica a água doce e a água amargosa? Não. Acaso, meus irmãos, pode a figueira dar azeitonas ou a videira dar figos? De forma alguma. Do mesmo modo, a fonte de água salobra não pode dar água doce. Palavra do Senhor, graças a Deus. Tiago, capítulo 3, né? A língua é um membro perigosíssimo. Santo Padre vem falando isso da fofoca, dos mexericos, que fofoca e mexerico é a mesma coisa, né? Então, num artigo aqui, o Santo Padre disse numa homilia, durante a homilia, o pontífice disse que Jesus Cristo convida seus discípulos a não se escandalizarem com as críticas, já que o testemunho carrega consigo a ameaça da repreensão, das pequenas perseguições, das fofocas e das críticas, aquelas grandes das quais a história da igreja está cheia e que levam os cristãos à prisão ou a darem a vida. Então, o Santo Padre, ele como é que é a palavra? Repudigna, sei lá. Ele repreende, vamos colocar assim, detesta a fofoca, né? E Deus vem nos falando através do livro de Tiago justamente isso, né, meus irmãos? É um pequeno membro que causa muita dor, causa tristeza, causa ódio, causa ira. Depende da forma que ela vem, essa palavra da sua boca, ela pode vir envenenada. Quantas vezes eu, Moisés, fundador da comunidade Padre Pio, já fui envenenado. Já mandei irmãos embora da comunidade por causa do veneno, da fofoca. Já chamei atenção, dei penitência, vamos dizer assim, entre aspas, que quem sou eu, né? Mas fui envenenado, né? Então, é um dos pecados dentro da comunidade Padre Pio que atrapalha e incomoda muito. E eu peço, né, que nós, dentro desse contexto que hoje a palavra de Deus nos traz através do livro de Tiago, que nós tenhamos muito cuidado e prestemos muita atenção no que nós vamos falar. A fofoca, ela quebra um segredo, né? Quebra uma virtude, uma qualidade que você tem, né? Às vezes você é dotado de tanta qualidade, de virtudes, e por causa da sua língua, essas virtudes e qualidades ficam de lado, para trás. E é isso que o adversário de Deus tenta fazer com nós, né? Usar de um ponto fraco nosso, de uma brecha nossa, para que as nossas virtudes, as nossas qualidades, o nosso bem, a nossa imagem e semelhança de Deus seja apagada, seja acinzentada, né? Vamos dizer assim, seja ofuscada. Então, isso entristece muito, às vezes, quando algum irmão ou filho da comunidade chega para mim falar de alguém. Oh, meu Deus! Agora, falar mal, né? Você pode vir trazer algo de mal de uma pessoa para mim, mas também você pode, através desse às vezes você acha que você está fofocando, puxa, eu estou fofocando, né? Mas você também pode estar trazendo um comentário. Olha, irmão, né? Eu acho que
que você acha, né? Esse irmão assim eu tenho percebido. Às vezes você está trazendo uma edificação, é diferente. Porque antes de vir certo tipo de comentários de fofoca para mim, você tem que pensar muito, você tem que rezar muito. Isso me atrapalha porque eu cometo pecados graves em relação ao envenenamento, né? E eu tenho que estar muito em oração e em jejum para discernir o que é um veneno e o que é uma, como é que diz? Uma exortação, uma crítica, enfim, né? Eu tenho que discernir da sua língua. Vou ser mais prático. Se dali está vindo bem ou está vindo mal. Então eu tenho que estar assim muito bem preparado, porque eu posso cometer graves erros, que nem já cometi vários, de ter mandado irmãos embora. É grave isso, né? E eu acabo pagando por esse pecado. Não que você não pague também, né? Não que você não tenha que também se arrepender e se confessar pelo aquilo que você fez contra o irmão, né? Então eu digo sempre, quando você tem algo para falar do irmão, vá logo primeiro falar com ele, né? Converse logo com ele antes de vir trazer para mim ou para outra pessoa que seja, vamos dizer assim. Vá com ele, chama ele na capela, conversa com ele, né? Tem a palavra de Deus vem nos trazendo justamente isso. Em Mateus, né, capítulo 18, versículo 15, fala assim: perdão dos pecados. Vejam só. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele somente, se te ouvir. Se teu irmão, se você vê o irmão pecar ou pecar contra você, chama ele na capela, chama ele num espaço reservado e conversa com ele, adverte ele, em particular. Se ele te ouvir, você vai ganhar um amigão, cara. Né? Se ele te ouvir, você vai ganhar um amigão. Agora, se ele não te ouvir, vamos ver o que tem mais para frente aqui nessa passagem. Mateus 18, versículo 15 e diante. Então, eu sempre digo que às vezes um bom papo, uma boa conversa, você resolve tanta coisa. Você evita uma tempestade, evita um caos. Uma boa conversa, um bom bate-papo, não chamando atenção diante de muitos. Você serva dentro da comunidade Padre Pio. Você tem que ter muito cuidado com isso. Seu tom de voz. Seu tom de voz tem que estar igual com o dele, né? Assim, nível baixo, você vai advertir. Irmão, depois eu preciso conversar com você. Ou deixa passar aquele momento, não chama a atenção dele na frente de todo mundo. É muito chato. Você não quer que ninguém faça isso com você. Você gostaria que eu te chamasse a atenção diante de todo mundo? Se eu faço isso, eu estou sendo errado. Então, esse é um pecado muito grave da nossa língua. Às vezes a gente não consegue dominá-la. Às vezes a gente fala muitas coisas que a gente pensa na hora e acaba machucando, acaba matando, magoando os irmãos dentro de nossa comunidade, dentro de nossa fraternidade. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. Vamos pensar antes, né? E não deixar o corpo agir antes da santidade, né? A santidade tem que estar em primeiro lugar. Então vamos lá, né? Você vai estar, assim, vai, repreende entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, terás ganhado o teu irmão. Olha só que maravilha. Se não te escutar,
toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de duas ou três testemunhas. Às vezes você não consegue se expressar com seu irmão, né? Você tentou, não conseguiu. Chama outra pessoa, troca ideia, senta com eles, né? Partilha, irmão, aconteceu isso, isso. Às vezes o outro irmão que você chamou para ajudar vai conseguir explicar melhor para ele, né? Então veja bem, se recusa a ouvi-los, dize-o à igreja. Aí sim, se dessa forma ele recusou a te ouvir, então você diz à igreja, diz a quem está na comunidade Padre Pio, né? Quem está à frente, vamos dizer assim, né? Por exemplo, eu. Aí você vai chegar em mim, olha, irmão, eu fiz isso, isso. Olha, o que você acha? Não deu certo? O que eu devo fazer? Então, aí você diz à igreja, né? Se dizer à igreja, se recusar a ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão, um publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então você trouxe a questão, você tentou resolver, não conseguiu. Por si próprio. Chamou outra pessoa, não conseguiu resolver. E você trouxe até a igreja, você trouxe até a mim, na comunidade Padre Pio, não conseguiu resolver. Então, meu irmão, então não tem jeito. Só Deus mesmo, né? Então, é assim. Então, o pecado da língua. Nós temos que ter muito cuidado em relação a isso, meus irmãos. É simples assim. Pensar antes de falar. Cuidado com o tom de voz. Eu sempre vejo um irmão e o outro querendo estar e ser autoritário. Cuidado, não é por aí, né? Chama, modera a sua voz. Ah, não deu jeito? Essa palavra, Mateus 18. Reza ela, tá? Não deu jeito? Então, peraí. Tomar uma outra atitude. Vou pedir conselho, né? Irmão, a gente tentou uma vez, duas, três, não está dando certo. Então, a comunidade não serve para ele. Amém? A gente sempre está falando, colocando isso. A comunidade não serve para ele. A língua é algo, é um instrumento que, como diz a palavra, ela abençoa e também amaldiçoa. Ela constrói e também destrói. E destrói mesmo. A língua é algo que nós devemos vigiar constantemente. Que machuca, gente. Palavras malditas, ela machuca uma pessoa que você ama. Por exemplo, você que está namorando, você que tem uma esposa, você que tem um esposo. Às vezes você coloca uma palavra que ofende. E às vezes o seu cônjuge, o seu namorado, o seu irmão, o seu amigo não fala nada para também não te ferir. E acaba ficando ferido, né? E aí você não percebe, ou percebe e faz que não está nem aí, e deixa passar e aquilo foi embora, né? Cuidado. Mas nós temos que usar esse instrumento que é a língua para a bênção. Eu te ofendi? Me perdoa. Puxa vida, não foi minha intenção. Olha que bom. Ou você que foi ofendido, amigo, amiga, amor, enfim, né? Quem quer que seja, você vai dizer, olha, eu não gostei, né? Mas assim, por isso que às vezes nós temos que ter muito, muito cuidado dentro da comunidade Padre Pio com excesso de brincadeira. Tem pessoas que a gente não sabe se está brincando, se está falando sério. Então, nós temos que ter o equilíbrio, né? Nós temos que estar no equilíbrio. Momento de brincadeira, momento de seriedade, seriedade. Fraternidade é isso, nós somos irmãos, nós somos família, nós nos conhecemos uns aos outros. Às vezes, quando tem alguém brincando muito comigo, eu falo, olha, hoje eu não estou num momento legal.
Mas eu não precisava falar isso. Você mesmo me conhecendo, ou conhecendo o irmão ou a irmã, ou o cônjuge, etc e tal, você deveria mesmo é, 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 entender e sentir como está o irmão. Opa, hoje ele não tá, ele tá quieto. Não tá para brincadeira, então não brinca, tá bom? Então nós temos que ter esse conhecimento um com os outros. Hoje o irmão não tá legal. Eu muitas vezes estou de mau humor pra caramba. Aí chega um irmão e fala, ó, né, já não brinca, já outros já brincam, parece que não conhece, ou tenta me animar. Não, deixa, é meu momento. É o momento do seu irmão que ele está quieto, ele está ali meditando, deixa ele. Né? Então nós temos que respeitar isso. Né? O silêncio. O silêncio ele fala muito, minha gente. Né? É muito bom fazer a experiência do silêncio. Né? Eu, muitas vezes, eu escuto. Mais escuto do que falo. Né? A Márcia, ela mais fala. Mais fala do que escuta. Então é um equilíbrio aí. Eu e ela. Enfim. Mas eu peço que vocês vigiem muito isso, tá bom? A questão da língua, do temperamento de vocês. Cuidado, porque você pode destruir uma vida. Você pode acabar com uma vida. Recentemente eu fiz isso com. Acredito que foi o Costinha. Meu Deus do céu, eu carrego isso no meu coração. Né? Trouxe ele repentinamente da Santa Clara para a chácara. E nem acabei nem conversando com ele, nem explicando por que estava acontecendo isso. Depois lá na chácara eu falei para ele, é porque você estava saindo à noite, você estava saindo para fumar, etc. E tal, mas eu não estava vendo nada disso. Foi o que me falaram. E depende da forma que me falaram. Né? Irmão, toma cuidado, ó, dá uma conversadinha com o Costinha, a gente gosta muito dele, né? Tem que ter cuidado. Já falei, olha só, Mateus 18, eu já falei, mas não resolveu. Então, conversa com ele direitinho. É uma pessoa boa, viu, irmão? A gente não quer que ele vá embora. Olha o jeito que foi colocado. Né? Por exemplo, vamos dizer, ministérios pastorais, né? Olha, fulano de tal é assim, assado. Conversa com ele, irmão. Eu já tentei, né? Mas ele é uma pessoa boa. Olha que gostoso de ouvir, né? Ah, ele tem um temperamento muito forte, mas é uma pessoa boa, viu? Ele merece uma oportunidade. Poxa vida, você vai tocar no meu coração, né? Então, vamos ter bastante compreensão, ter cuidado com a nossa língua em relação a, a falar de alguém, por exemplo, ou falar da comunidade, ou enfim, nós podemos estar pecando contra o Espírito de Deus, podemos estar magoando o coração de Deus, como muitas vezes nós fazemos. Né? A língua, ela. Às vezes você tem que ficar no silêncio, irmão. Reza antes de você falar, viu? Reza antes de você falar. Porque você pode se magoar e magoar o próximo. Pode pecar e fazer com que o outro peque. E aí é um pecado grave quando você torna outra pessoa a pecar. Né? Se você fica quieto, não fala do irmão, ou se você fala do irmão, ou de uma situação, ou de um acontecido, né? Se você está falando e não está tentando resolver, porque falar, a gente sempre diz, falar é fácil, dura você ir lá, tomar frente, tentar resolver. Olha, essa festa deveria ser assim, essa festa deveria ser assado. Ó, não, vamos fazer. Toma frente, toma atitude, né? Então,
claro que comunicando, né? Mas, se vocês deveriam, esse bingo era para ser assim. A gente escuta muito disso, né? Mas na hora de regaçar a manga, né? Aí é difícil. Tá bom, meus irmãos? Vamos ter muito cuidado. Isso é um dos pecados que fere muito o coração de Deus, a língua. Né? Vamos usar para profetizar. Vamos falar para abençoar, bendizer, né? Vamos usar para agradecer. Vamos usar para orar. Né? Vamos usar para cantar, para louvar a Deus com louvores. Amém? Obrigado, viu? Espero a compreensão de vocês. É claro que não vão ficar escondendo, né? Porque se você vê um irmão pecar e não corrigir, o teu sangue pode ser cobrado. Não vão ficar escondendo também. Não vou falar. Eu prefiro ficar no silêncio de Maria. Meu Deus, quantas vezes eu já ouvi isso. Eu não sei o que é mais pecado. É falar ou ficar nesse silêncio aí que dizem que é de Maria, né? Então é muito complicado, né? Mas só o Espírito Santo pode te incomodar e deve te incomodar. Eu peço agora, em nome de Jesus, que o Espírito Santo te incomode e que sua língua seja santificada, assim como foi a língua de Isaías, assim como foi a língua de tantos outros santos, de tantos nossos patronos, que a gente possa bendizer e louvar a Deus sempre com a nossa língua, agradecer a Deus, em vez de murmurar, agradecer. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.